quero estar saudando os nossos irmãos, amigos, ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, mais uma vez, Ele nos concedeu a oportunidade, privilégio de estarmos refletindo um pouco nas Escrituras sobre a família, sobre o relacionamento conjugal. É uma das coisas mais importantes nos dias em que nós vivemos para termos a graça de Deus manifestada dentro do nosso lar. Quero estar lendo um texto da palavra de Deus, Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Diz: visto que atentaste à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirás também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. Poderíamos aqui dizer que foi a maldição do homem e da mulher. Ali já começou os primeiros desentendimentos. Deus o havia formado, colocado ali no jardim, para que ele estivesse sempre à disponibilidade de Deus, não tivesse problemas pessoais entre eles, vivessem harmonias, um para o outro, e juntos os dois vivessem para Deus. Tanto que eles tinham prazer, porque na virada do dia, todos os dias, Deus manifestava a eles, e eles tinham o prazer de dialogar, de falar com Deus. Mas quando perderam a graça de Deus, esconderam-se de Deus, até ouvia a voz, mas não queriam responder, dialogar. Perderam esse prazer, tentaram esconder de Deus. E passaram então a vivenciar problemas, que quando Deus foi ter com eles, começaram então aquele jogo de palavras, jogo de acusações. Foi ele, foi ela, foi a serpente. E assim começou então o desentendimento. Como praticamente todos os problemas da humanidade, a relação de amor e ódio entre homem e mulher teve início lá no Éden, no Jardim do Éden. Espero que Adão e Eva tenham um lugar todo especial no céu, bem reservado e protegido, porque garanto uma coisa: vai ter muita gente querendo tirar satisfação com eles lá. Diria que a descendência de ambos
resultou em uma maldição que afetou diretamente o relacionamento deles e de todos os seus descendentes. Primeiramente, nós queríamos entender o que aconteceu lá. Sei que você conhece a história, mas talvez não por esse ângulo. Antes de a vaca ir para o brejo, lá do Éden, Adão e Eva viviam muito bem, em todos os sentidos. Ele tinha recebido do Criador uma posição privilegiada na terra, com autoridade para fazer acontecer. Ali Deus o havia incumbido que ele tivesse domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem, como diz a Bíblia, a sua imagem. A imagem de Deus os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus: ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isto vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe será para mantimento. Está lá em Gênesis 1, 26 ao 30. O homem não tinha do que reclamar, nem tinha a quem culpar pelo seu fracasso, simplesmente foi desleixo. Por isso que acabou trazendo consequência para o relacionamento deles. Como lemos, o homem foi colocado sobre todos os seres animais, vegetais, sobre toda a terra. Esta autoridade era também divina com a mulher. Ele disse: essa posição significava que toda a natureza foi colocada como serva do homem e da mulher. A função da natureza era de servir e suprir todas as necessidades. Com todo esse poder e toda essa harmonia, somado à companhia de Deus, que era a coisa mais linda, mais suprema, o lindo casal ali vivia no paraíso. Literalmente, como diz a Bíblia. Não tinha contas a pagar, nem defeitos para apontar um ao outro. Adão tinha a mulher que pediu a Deus, e Eva o homem que bem o único que estava disponível. De qualquer forma, era um casal sem problema. Mas a vaquinha, usando um provérbio, tinha que dar um passeio. E para piorar, naquele dia, tinha uma serpente lá no brejo. Eva desobedeceu a Deus e levou o marido a fazer o mesmo. Hora de
acertar as contas. Chega a hora. Aqui vai passando, vai desentendendo, vai acumulando, mas chega uma hora do acerto. Deus chamou primeiro Adão, e esse foi rápido em jogar a culpa em Eva. O Senhor, porém, não comprou a ideia, reforçando que o líder é responsável por tudo o que acontece sob a responsabilidade. Lembra-se do capítulo 9, esse problema é seu. Adão teve que aprender isso amargamente, por consequência do seu fracasso e sua desobediência. Deus determinou para o homem. Eva, por sua vez, jogou a culpa para a serpente, mas não era um bom dia para dar desculpa, porque a resposta de Deus não foi concernente à desculpa dela. Ela teve que responder pelo seu fracasso, responder pelo seu erro, responder pela sua falha, responder pela sua omissão. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da sua gravidez, em meio de dores dará à luz a filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 3,16. O interessante é que, como resultado da maldição, homem e mulher foram sujeitados aos elementos de onde saíram, de onde foram criados. O homem ficou sujeito à terra e a mulher ao homem. E aqui começou a maldição dos dois. E nós queríamos entender a consequência e o impacto desta maldição. A Bíblia diz, o texto diz que o Senhor amaldiçoou a terra e a serpente, mas não o ser humano. É claro que mesmo não tendo sido diretamente amaldiçoado, ele escolheu as consequências dessa maldição, às quais me refiro aqui. A maldição do homem e da mulher. Ele ficou escravo do trabalho. A maldição que afetou o homem foi diretamente relacionada ao seu trabalho. Enquanto antes havia um relacionamento harmonioso e de total cooperação entre o homem e a terra. Depois da maldição, a terra se tornou inimiga do homem. Não haveria mais cooperação, mas sim uma luta, um labor, uma contenda entre a natureza e o homem. Era como se a terra regularmente passasse a dar o seu fruto ao homem, e muitas vezes espinho em vez de fruto. Essas condenações perdurariam até o fim da vida do homem, quando então finalmente perderia a batalha e voltaria para o lugar de onde veio, o pó. Note que até aqui não havia morte. O homem foi criado para viver para sempre, mas o seu pecado limitou o seu tempo de vida na terra. Portanto, quando Deus uniu Adão e Eva, o plano não era até que a morte os separa, mas para toda a eternidade. Considere em tudo isso uma agravante. O homem foi designado o provedor da família. Quer dizer,
Não há como ele fugir dessa maldição. Ele tem que trabalhar e trabalhar para tirar o sustento de uma terra que se tornou inimiga dele. A pressão de sustentar a família, de ser o caçador, de não deixar a família passar necessidade, faz o homem cobrar de si mesmo o resultado do seu trabalho. É uma questão de honra, de orgulho próprio, de satisfação aos pais da esposa e até mesmo de senso de valor próprio. Este impulso de querer provar o próprio valor através do trabalho e de sua conquista já nasce, já está no DNA do homem. Realizações, conquista, vencer. Há esse bramido interior em cada um. Por isso, a maior frustração que um homem pode passar é o fracasso profissional. E eu ainda acho o pior de tudo o fracasso espiritual. Um homem pode perder o casamento, viver longe dos filhos, até viver com uma deficiência, tudo isso ele pode superar. Não era esse o caminho, nem a intenção de Deus. Mas materialmente falando, ele pode até passar por isso e superar, desde que se sinta útil e tenha sucesso no trabalho. É o mundo de hoje, é a teoria de hoje, é a visão do mundo hoje. Para ele é isso. A de Deus é ter tudo isso e manter uma vida conjugal abençoada e duradoura. Não quer dizer que será feliz, mas seu ego estará mais satisfeito. Se ele perder o lar e ter sucesso na vida profissional, ele pode até pensar que é feliz. Mas, na verdade, o seu ego estará mais satisfeito pela conquista do trabalho do que por qualquer outra coisa. Essa é a sua maldição e a sua carga. A maldição os faz se sentir sempre insatisfeito. Ele compra, ele tem, ele conquista e sempre corre atrás, sempre quer mais, nunca está satisfeito. Não importa o quanto tenha conquistado. Dificilmente você verá um homem dizendo: estou realizado. São poucos aqueles que abraçam a fé e Cristo é a prioridade, valoriza o lar, a família. Ele até diz, alguns: sou realizado, consegui todo o meu sonho, vou parar por aqui. Se ele trabalha noite e dia por um objetivo, coloca todas as suas forças e alcança um bom resultado, normalmente ele diz: poderia ter sido melhor. Ele nunca acha que chegou lá. Está sempre se cobrando. É fato conhecido que muitos homens, quando se aposentam, caem em depressão, alguns adoecem e até morrem pouco depois. É como se o trabalho fosse a vida dele. Muitos nem querem se aposentar e parar. Ele quer continuar trabalhando enquanto a saúde os permite. Além dessa insatisfação, ele ainda fica se comparando com outros homens de maior sucesso, sempre querendo superá-lo ou se sentindo diminuído por não ser tão bom quanto eles. Seu espírito competitivo é inigualável. Não é de espantar que a maioria dos que se encontra
ao trocar ideia, eles dizem, o seu assunto são isso. São homens especiais nos feitos, competitivos. Para se ter uma ideia, há uma categoria que sempre estão priorizando o nome na sociedade e sempre querem ser invictos. E esse tipo de coisa contraria os princípios de Deus, porque ele tem que valorizar o lar, lutar pelo lar, vivenciar o lar, desfrutar do lar, com quem Deus colocou debaixo do mesmo teto. Um cuidar do outro, juntos viverem a graça, as primícias de Deus. E é claro que nós acreditamos que a atenção que ele dá pelo lar, pela casa, ele está alcançando um êxito, está preparando os dias vindouros para ser uma família abençoada e feliz. Para isso precisa algumas coisas, alguns adjetivos, pequenas coisas, para que isso aconteça dentro do lar, as vitórias, conquista. Porque a primeira coisa que o lar, a família precisa lutar, a mulher precisa ter a atenção do marido. A maldição que afetou a mulher está relacionada à dependência dela, da atenção, da aprovação do marido. Isto está na Bíblia. Ela ficou presa a isso. Por isso que hoje ela exige isso. As mulheres requerem isso. Elas esperam isso. Faz parte da mulher. Faz parte da natureza de Deus. Às vezes alguém o ignora, mas está no DNA dela. É a maldição que eles herdou por desobedecer. Está em a mulher querer a atenção dele. A maldição afetou esse lado. Porque a Bíblia diz que o desejo dela seria para ele. E da aprovação do marido. Colocando as dores de parto de lado, as quais já citamos aqui. A mulher, a segunda parte da maldição determinou para a mulher o teu desejo para o teu marido e ele te governará. Está na Bíblia. É mandamento. Alguém quer quebrar, quer mudar essa regra, quer mudar esse princípio. Nos dias que vivemos a revolução feminina. Mas a Bíblia diz que o desejo era para o marido e ele a governará. Ele é o governo. E às vezes alguém quer inverter esse valor, começa a desavença. Começa a desintronizar aquilo que Deus determinou para o lar. Que a mulher fosse submissa. Que o homem governaria.
Isso quer dizer, você estará sempre desejando algo do seu marido, e ele será o seu líder. Assim como o homem ficou escravo do trabalho, sujeito à terra, ela ficou dependente da aprovação do marido e de ter nele a pessoa que cumpriria os seus desejos e os seus sonhos. É o que toda mulher pensa, é o que toda mulher fala. Quando se casa, ele é o homem do meu sonho, vai realizar o meu sonho. Vamos fazer acontecer, construir, viajar. É o sonho dela. As mulheres sonham no casamento. E às vezes, quando não é correspondida, ela acaba construindo uma área destrutiva, porque não atingiu o objetivo. Ele não realizou o seu sonho. Ele não cumpriu o seu papel. Até aquele momento, o homem e a mulher não se preocupava com quem mandava em quem. Era uma união harmoniosa, que simplesmente funcionava sem resistência de um nem imposição do outro. Esse era o plano de Deus. Esse era o plano original. Isso foi o que Deus escolheu. Era o que ele estabeleceu. Mas o homem quebrou. Obedeceu à voz do diabo. Daquele que luta contra o lar. Daquele que quer derrotar o lar e tem derrotado muito lar. Os dois eram um. Como a própria Bíblia diz, que os dois se tornam uma carne. Pensava igual, falava igual, andava igual, desejava igual, gostos iguais. Esse era o plano original do Criador. Mas agora, devido ao erro da mulher, ela foi propositalmente colocada sobre os cuidados e a liderança do marido, como para lembrá-los do erro que cometeu ao introduzir o pecado. Sei que esse conceito é anátema para a maioria das mulheres. Não aceita a submissão. Mas, na verdade, poderia ter sido muito pior. Pense bem. Ficar sujeita ao homem que a ama poderia ter sido pior ainda. Ruim seria se fosse condenada a se sujeitar a um que a odiasse. Mulher, no casal, entra em questão por nada, por não entender o plano de Deus, por não ser humilde e submisso a Deus. De qualquer forma, o conceito da submissão é assunto bem extenso, que poderíamos até dizer, ou mais para frente ou em outra oportunidade. E com essas questões poderíamos tirar o veneno que a ideologia feminina elas injetou na palavra de Deus. O que esta maldição resultou na mulher? Foi o desejo de ter a atenção total dos olhos do marido. Ela quer ser a princesa, a escolhida, a mulher acima de todas as mulheres. Aquela por quem ele arrisca a vida e deixa as pessoas e as coisas de que mais gosta para estar ao seu lado. Porém, ela raramente consegue essa atenção por muito tempo. Ele, sobre o efeito da própria maldição, está sempre olhando para o trabalho.
voltado para o trabalho, ocupado com o trabalho. A próxima conquista é ainda ficar ressentido com o que ela, quando ele cobra a atenção. Ela vê como interferência aos seus objetivos. Chateia-se porque ela não entende que ele tem que trabalhar e acha que ela não aprecia. Ela não é bem interpretada, com toda aquela razão que ele tem sobre a maldição que ele está do trabalho, não consegue entender que ela precisa da atenção e que ele precisa dar atenção. E ela não aprecia por ser um homem tão trabalhador e dedicado, é o que ele pensa. Trabalho, só sei trabalhar e não tenho atenção, não tenho valor. É o questionamento de muito lar. Na busca da atenção do homem, a mulher inconscientemente se desvaloriza, pois começa a fazer tudo o que pode para que os olhos dele se voltem para ela. Investe nas roupas, peca as roupas atraentes, sensuais, na beleza física, na estética, nos cabelos, mas isso é só o começo. Também chora, faz drama, se faz de vítima ou coitada, cria situações de ciúme, fica cobrando o marido, faz chantagem emocional, deixa de fazer as coisas em casa, compete com a sogra, com o cachorro. Hoje em dia, muitas mulheres comprometidas, mas infelizes no casamento, são capazes até de ter um caso só para chamar a atenção do marido. Em busca desesperada é o que está por trás de muitas mulheres consideradas super inteligentes na profissão, mas que acaba se sujeitando ao homem, às vezes que não dá valor, em troca de um pouquinho de atenção. É o caso de muitos que nós vemos em nossos dias. Tudo isso porque deixou de seguir as regras da união que Deus o havia estabelecido para eles. E com isso, nós concluímos que havia duas maldições nessa desobediência, mas com o preço de uma. As duas maldições, a do homem e a da mulher, são na verdade uma e a mesma insegurança. Na essência, no fundo de tudo isso, o homem é inseguro de si mesmo. Alguns mostram essa insegurança mais que o outro, sem dúvida, mas todos sofrem do mesmo mal. Até mesmo homens que aparentam bravura e coragem imensas, que possuem temperamento forte, muito dele usa esse comportamento como máscara para esconder a insegurança. Consciente ou não, é um peso da rejeição que sofreu lá no Éden, cujo principal culpado foi ele mesmo. O medo do fracasso, da pobreza e o sentimento da insuficiência o faz se matar de trabalhar. A voz de cobrança de um pai ou mãe extremamente exigente durante a infância ainda ecoa e os faz sentir que nunca corresponde às expectativas.
Não importa quão bem-sucedido seja. O orgulho que o impede de reconhecer os erros e de aprender com os outros é ainda mais fortalecido quando vê outros homens terem êxito, onde ele tem fracassado. A raiva, a agressividade, o vício, a mentira e outros comportamentos autodestrutivos são maneira com que ele lida com a insegurança no mais profundo do seu interior. Tudo isso são folhas de figueira para cobrir a nudez da sua insegurança. A insegurança da mulher, por ela ser emocionalmente mais aberta que o homem, é mais fácil de preencher. Conheço mulheres lindas que se acham feias apenas por uma parte do corpo. Não de ser de acordo com os padrões de beleza das revistas femininas dos dias de hoje. Outras têm ciúme de tudo que diz respeito ao marido, do trabalho, da cunhada, do carro, da mulher, do ponto de ônibus, da colega de trabalho, da ex-namorada, de tudo aquilo em que o marido põe a atenção e até naquilo em que não põe. Às vezes veja muito, veja demais, até o que não existe. Por causa da insegurança, a autoestima da maioria das mulheres é naturalmente baixa. E da mesma forma que muitos homens usam machismo e força, temperamento forte para mascarar a insegurança, muitas mulheres se rebelam contra a própria maldição e se declaram independente dos homens. Não preciso de homem para ser feliz, algumas dizem. Homem é tudo igual, só muda o endereço. Homem não manda em mim. E outras frases do tipo que forma o credo delas. No fundo, porém, permanecem infelizes. Resumindo, são dois inseguros, desesperadamente carentes da segurança e afirmação, aprovação um do outro. Agora, nós perguntamos a pergunta mais importante: como se livrar dessas maldições? Existe o meio? Tem alguma forma? De nos livrar disso? A boa notícia e a má notícia. Vamos logo amar. A primeira coisa que o homem e a mulher precisam entender é que não vão mudar um ao outro. O homem sempre será movido pelas conquistas do trabalho e a mulher sempre será movida pelo desejo de ter toda a atenção do homem. Não adianta rebelar contra esses fatos. É perder tempo. Os que se rebelam caem para o extremo oposto, que não é nada melhor. O homem desiste de ser um conquistador, se torna um fraco, um banana, uma vergonha para si mesmo e para a família. A mulher que se rebela contra o homem se torna amarga, endurecida, inalcançável para qualquer homem e, portanto, solitária. Não adianta se rebelar contra a maldição, contra o resultado do pecado e da desobediência. Você tem apenas que saber lidar com ela, a sua e a de seu cônjuge. Agora, boa notícia: há formas eficazes de lidar com a maldição. Consiste de duas partes.
Uma que você pode fazer e outra que só Deus pode. Vamos então ao que o homem pode fazer sobre a sua e como a mulher pode ajudá-lo. A estratégia, a forma, a fórmula para o homem. Por toda a Bíblia, Deus dá ao homem a dica do sucesso que se resume nestas palavras: trabalhe em parceria comigo. Uma das passagens mais claras a esse respeito está no Salmo 127. Seu homem eterno, se o Deus, nosso eterno Pai, como está lá no Salmo, diz que se não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Se Deus não proteger a cidade, não adianta nada aguardar, ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então tem como trabalhar, tem como fazer parceria com Deus para Ele ajudar a administrar esse lar, ajudar a conquistar o cônjuge, ajudar a ter harmonia, a dar visão, sabedoria para isso. E aí está o segredo. Deus deixa explícito que o homem tem que trabalhar em parceria com Ele. Seu sucesso depende do seu relacionamento com o Criador. Ainda que ele tenha que trabalhar, não deve confiar apenas nas próprias habilidades, mas também depender de Deus. Quando o homem trabalha em parceria com Deus, fica tranquilo a respeito do resultado final. O sócio que ele tem trabalha até enquanto ele dorme, pois isso não há uma autocobrança excessiva, nem insegurança, nem depressão por um resultado aparentemente insatisfatório. O homem não é mais escravo do seu trabalho, pois entende que o seu sócio é o maior interessado em que ele cresça. Há uma confiança, uma paz, uma certeza de que o futuro será bom. A mulher pode ajudar o homem aqui, ou lembrando da importância dessa dependência. Além de orar pelo sucesso do seu trabalho, ela deve, com sabedoria, influenciar o marido a ter um relacionamento com Deus, exigir dele, lembrar ele que sem Deus dentro do lar deles, eles não vão atingir o objetivo, pois ela mesma se beneficiará disso. O recado que ela deve passar para ele com sua própria palavra é: sozinho você consegue o possível. Com Deus, você, nós, a família, consegue o impossível. O outro conceito que o homem tem que absorver é praticar para neutralizar os efeitos da sua maldição, é o equilíbrio. Nós, homens, devemos lembrar que trabalho sempre vai existir. E por mais que trabalhemos, o trabalho nunca vai acabar. Se trabalharmos 24 horas sem parar no dia seguinte, haverá mais trabalho. O homem, especialmente o casado, tem que lembrar que deve atender às outras coisas importantes na vida, como a esposa, por exemplo, filhos. Por isso, ele é equilibrado. Precisa colocar essas coisas em questão, trabalhar com essas dependências, administrar essas questões. A Bíblia diz que Deus criou, é claro, o homem
E eu creio que ele também deu ao homem tempo para ele descansar, para ele refletir, para ele dialogar, comunicar, se acariciar, dando esse tempo especificamente ao homem do que à mulher. Pois se não determinasse que o homem poderia também ter o tempo de trabalhar e o tempo de descansar, o homem até então trabalharia 7 dias na semana, todos os dias. Deus não precisou mandar o homem trabalhar, mas precisou conscientizar que ele também precisava de um descanso, de um tempo, para atender a necessidade da mulher e da família, para dividir esse tempo. A mulher entende muito bem o conceito dessa necessidade, de ter o tempo para trocar ideia, comunicar as necessidades. O homem deve aceitar essa ajuda da mulher, esse companheirismo da mulher, de dividir o seu tempo, pois ela é um recurso que Deus usa para ajudar a ter equilíbrio. A mulher foi colocada como adjutora para nos conscientizar, para nos cobrar. Se a sua mulher está reclamando que você não passa tempo com ela, nem com os filhos, que você está trabalhando demais, provavelmente está certa. Ouça e seja equilibrado. Tem que atender às necessidades financeiras e sociais, mas precisa ser presente no lar, nas questões matrimoniais, nas questões relacionadas à vida a dois. Dividir esse tempo, administrar esse tempo. E a outra coisa com a qual todo homem deve tomar muito cuidado para não piorar a maldição é ficar se comparando com os outros. Um pouco de competição é bom. Ter mentores e exemplo para se inspirar é positivo. Mas cuidado com as comparações. Ficar se comparando com outro homem, medindo seu sucesso pelo sucesso dos outros, é receita certa, é o caminho certo para a frustração e para a insegurança. Devemos confiar e desenvolver os talentos que temos e não querer ser igual ao outro. Conheça a si mesmo, desenvolva sua habilidade, a sua identidade, identifique seus talentos e trabalhe com eles. Aprenda a celebrar o sucesso dos outros e os seus também. Tenha essa consciência. Aprenda a se parabenizar por suas realizações. Não foi isso que Deus fez quando criou o mundo? O relato da criação diz que no final de cada dia, Deus contemplava suas obras e via que o que havia feito era bom. É o mesmo, sendo Deus tirou um dia, um tempo, no final, para Ele mesmo descansar e avaliar os seus feitos, avaliar a obra da sua mão, avaliar o seu sucesso, avaliar o que Ele construiu. Nós, homens, temos que praticar isto, pois é um forte antídoto contra a maldição. A mulher tem aqui um dos seus papéis mais importantes para ajudar o marido. Primeiramente, ela nunca jamais
deve compará-lo com outro homem, dizer para ele: você tinha que ser igual ao meu pai, ou o marido da fulana é que é legal. Nunca vai obter resultado que você quer. Mulher, você pensa que com essas palavras vai motivá-lo a melhorar, mas na verdade são como uma faca na autoconfiança e no orgulho dele. Vale a pena repetir, pois é muito importante. Nunca compare seu marido, tampouco seu filho. Filho da fulana, filho da cicrana, ele faz, ele fez, ele passou no concurso, ele vai alcançar. Avalie o seu, motiva o seu, acredita no seu, lute pelos seus, seja otimista com os seus, com os outros homens, nem em sonhos. Em vez de compará-lo, reconheça e elogie abertamente suas qualidades, suas realizações, por mais pequena que são, mas custou esforço, custou a boa intenção. Não critique negativamente, nem aponte falha. Seja a voz encorajadora dele, dela, do lar, dos filhos, da família, que mostra confiança nas habilidades dele ou dela. Isto é essencial em tempos bons e muito mais ainda em tempos ruins. São palavras, são fáceis. É só questão de consciência, de humildade, de praticidade, de temor a Deus. Nada coloca o homem mais para baixo quando ele tem algum fracasso profissional. Quer ver um homem deprimido? Mande-o embora do emprego. Ou nem tanto, basta apontar um fracasso dele no trabalho. Com certeza aquele dia vai direto. Alguns que não conhecem Jesus, vai para o bar. Outros vai para a depressão. Outros vai para a cama. E isso vai servir para ele vegetar mais na frente. Alguns vai para a frente da TV, perde o motivo pelas coisas. Muitos homens, quando são despedidos, não contam nem para a mulher. Sai de manhã como se fosse trabalhar, mas na verdade estão com problema. Uma guerra civil que se arrastou por ano em Israel, começou. Rei Saul foi negativamente comparado a Davi pelas mulheres de Israel. Assim que derrotou Golias, e em seguida o exército dos filisteus, Davi voltava para Jerusalém com Saul e seus exércitos, recebido com grande festa. As mulheres cantavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O inseguro rei Saul não suportou aquilo e foi o que levou à sua ruína. Tentando achar o homem meios de justificar quando ele perde o seu emprego, nem comunica. Ele sai tentando arrumar outro. Em uma situação dessa, a mulher pode levantar ou acabar de enterrar o marido quando não apoia. Tem que ter essa sabedoria, só Deus dá. E eu acredito que nos dias em que nós vivemos, se a mulher apoiar o seu marido nas conquistas e até nas derrotas, eles nunca lhe abandonará, salvo se for realmente de má índole. Nesse caso, estará lhe fazendo um favor. Para a mulher,
estratégica, meios para se livrar da maldição. A maldição dela faz com que ela espere que o marido a faça feliz, realizada em todos os departamentos e de todas as formas. Vamos até citar algumas coisas, esclarecer uma coisa. Nenhum homem é capaz de satisfazer todas as necessidades e expectativas de uma mulher. Não há homem nesse mundo que consiga fazer isso, mesmo que se fosse projetado e criado por uma mulher, pois o resultado seria outra mulher, o que ela iria achar incompleta também. Na verdade, nenhum homem pode satisfazer todas as necessidades de uma mulher, nem uma mulher satisfazer todas as necessidades de um homem. Isso é utopia. Ouço muitas as pessoas falarem: estou procurando alguém quem me complete, ou meu marido não me completa. Pare por aí. Essa pessoa que lhe completa não existe. Nossa vida é completada por uma combinação de coisas, não só por uma pessoa. E mesmo assim, por mais completa que seja a vida de alguém, ela terá os seus problemas. Então a mulher não fique cobrando do seu marido o que ele não pode dar. Seu marido não é responsável por lhe fazer feliz, assim como você não é responsável por fazer feliz. Aliás, se você ainda é solteiro e está ouvindo, está se preparando para casar, mas se julga uma pessoa infeliz, por favor, não se case. Poupe a sua pessoa de uma vida miserável. Esperar isso. Você tem que ser feliz para casar. Quando um pensa de fazer o outro feliz, eles se tornam felizes. Porque um trabalha para a felicidade do outro. Porque primeiro ele tem que resolver a sua felicidade e se tornar uma pessoa feliz. E aí sim, se casar para compartilhar a sua felicidade com a outra pessoa. E essa felicidade no casamento vem de um conjunto de coisas, nas quais seu marido certamente incluído, mas há coisas que ele não pode fazer por você. Não posso dar alguns exemplos, porque cada um é de uma forma, cada um tem um desejo, cada um tem uma necessidade. O livramento dessas questões de princípio, desses resultados de má princípio, tem que ter por alvo a volta ao estado original, antes da queda lá no Éden. O homem voltar a dominar a terra em vez de ser escravo dela, e a mulher voltar à posição de auxiliadora e companheira de equipe do homem. Quando se faz auxiliadora dele, ajudando a alcançar seus objetivos, ela se torna pressionada por essas coisas e juntos eles vencem. Aí ela se torna preciosíssima para ele, e é exatamente aí que recebe dele o que mais quer, a sua atenção. Tem mulher que quer competir com o marido em vez de entrar para o time dele, quer fazer o foco principal de sua vida, algo que não ajuda o marido em nada. Aí não dá. Quando a mulher não ajuda e ainda dá trabalho, realmente ela dá um tiro no pé e se torna indesejável
para Ele. Às vezes, o nosso problema é não acreditar em nós mesmos. Sempre autodestruímos com palavra e pensamentos. Muitas mulheres até pensam que isso é ser humilde, ou que não tem nada a ver essa humildade. É irritante e só faz mal para os relacionamentos. Se você, como mulher, não aprender a se valorizar, não adianta o esforço externo. Você não consegue valorizar mais nada em sua vida e realmente se torna uma pessoa difícil de convivência. Mas quando quer se valorizar, ela olha para os princípios da palavra de Deus e atende os requisitos para estar enquadrada em Provérbio 31:10. A mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede a de muitos rubins. Você pode ser a mulher virtuosa, a quem gosta de chamar. Basta buscar a presença de Deus. Basta, como marido, pode também amá-las por essas qualidades. Como marido pode ajudar sua mulher a se livrar dessas questões, desse mal, dessa maldição. Ele tem que passar segurança para ela, de todas as formas possíveis. Por exemplo, não dar muitas coisas, muitas ocupações sem ser dentro da sua alçada. Responsabilizar por coisas que é competência dele. O marido precisa atender, entender a investir na mulher. Isso é ganho para si mesmo. Há versículo interessante em Provérbio que diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Quer dizer, se você não tiver bois, não terá cocô de boi para limpar, mas também não terá colheita. Se quiser ter muita colheita, tem que limpar as coisas que ele faz. E é uma maneira de entender o casamento. Dá trabalho, às vezes cheira mal, tem que limpar a sujeira, mas o resultado final é muito bom. Casamento feliz dá trabalho, mas deveríamos dar a boa notícia para nós. Trabalho é como a gente mesmo, não é? Dá trabalho, mas dá resultado, traz benefício. Vale a pena lutar e compreender que Deus precisa estar dentro desse relacionamento, administrando essas questões e ajudando a entender o princípio da sua vontade, para desfrutar da vida a dois e da presença de Deus, e administrar a vida dentro do centro da vontade de Deus, num casamento exemplar e progressivo. Deus abençoe cada um, fortaleça o lar com a sua graça e com a sua luz, e que a luz dele resplandeça sobre o seu rosto e te guie em toda verdade e sabedoria, para ser feliz na questão conjugal e familiar. Que Deus os abençoe. Amém.